Bem, esse aqui é um dos lugares mais típicos do Egito. É uma espécie de bar onde os amigos costumam se reunir para curtir o barato deles, que é fumar cigarro, gente, assim, usando narguilé. Através do intérprete, nós conseguimos conversar um pouquinho com esse senhor aqui, o senhor Muhammad, que tem 60 anos. Olhando daqui, a sensação que a gente tem é que a gente não vai chegar nunca, mas o nosso guia garantiu que dá para chegar. Can you tell me one thing? Are you sure that you come there? Você tem certeza que a gente consegue chegar lá? Peraí. Tem uma equipe de televisão aqui? Ué? A Glória Maria! Não, mas vem cá. Como é seu nome? Mirela! Mas peraí, eu vim aqui, me chamaram para fazer uma matéria sobre essa rua, a condição, os buracos. E eu vim aqui e agora eu tô vendo que tem uma repórter, uma equipe, tem um câmera aqui. Que negócio é esse? A rua tá tudo esburacada. Mas por que você tá assim tremendo? Ai, eu sou sua fã! Na verdade é o seguinte, a gente vive num mundo branco, querendo ou não querendo. Então é muito difícil a gente dar para os nossos filhos valores reais, negros, né? Porque não tem. Você vai procurar uma boneca branca, não tem, negra, não tem. Você vai procurar um brinquedo que vá lá para as origens deles, não tem. Aí eu fico no mundo procurando coisas para elas saberem legal. Porque às vezes elas chegam na escola, mamãe, eu sou branca, porque na escola dela só tem criança branca. Então eu fico procurando referências, porque assim como eu tive muita dificuldade para lidar com a realidade da vida, né? Porque eu venho de uma família toda negra, em que, assim, a história da escravidão a gente não aprendeu em livros, a minha avó contava, os valores delas eram os valores da liberdade, porque ela tinha toda uma história de falta de liberdade. Então ela não me ensinou nada, assim, ó, você não tem que casar, nada disso. Ela só dizia assim, olha, você tem que ser livre, porque a nossa história é uma história de escravidão. E ela falava isso muito naturalmente, não era assim como ela quisesse, não, era a única coisa que ela sabia. Ela disse, você não pode deixar nunca que tirem sua liberdade. Você não pode ser escrava de novo. Ela só dizia isso para mim, eu era a neta preferida dela, eu tenho certeza disso. Então isso eu tento passar para as minhas filhas, essa história de que elas têm que ser livres, né? Sempre, a qualquer preço, a qualquer custo. Eu não tive referências, eu tive que aprender sozinha. E eu sofri muito, porque a minha avó me ensinou a ser livre, mas ela não me ensinou a lidar com a liberdade, né? Aí quando eu fui para o mundo não é de gente livre, né? Nós somos todos, de uma maneira ou de outra, escravizados. E aí, como é que você lida com isso? Eu tive que lidar com o fato de ser negra, de querer ser livre, de realmente não me curvar diante de nada. Isso é um compromisso que eu tenho com a minha avó. E aí o preço é altíssimo, né? Porque ou você entra no mundo como ele é, ou você tenta fazer o teu mundo. Aí é quase que utópico. Continuo sofrendo preconceito. O preconceito é uma coisa, Gabriela, que não termina. Só que ele tem diversas faces. Agora eu já estou num patamar que as pessoas não vão dizer assim, ah, não, você não faz isso porque você é neguinho, porque você é negra, porque você criou. Não. Hoje a coisa é bem mais sutil, é muito mais elaborada, porque eu também sou uma pessoa mais elaborada. Então o preconceito ele é muito mais grave, porque ele atinge pontos que antes ele não atingia. Porque quando você é jovem e você sofre isso, você sofre de coração aberto e achando que você vai superar. Quando chega na idade que eu estou, no momento que eu estou, aí você tem certeza absoluta que é uma coisa que você não supera e que você não se acostuma. Nada blinda preto de racismo. Nada. E ainda mulher preta é pior ainda, porque nós somos mais, como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Eu acho que isso é que é importante. Porque se você for esperar um blindamento universal, você está perdida. Então você tem que fazer com que a vida te faça aprender a se blindar. Isso é o que eu vim aprendendo ao longo da minha história. Hoje nada me faz sofrer, porque eu aprendi a me auto-blindar. E eu estou ensinando as minhas filhas a terem a mesma coisa, porque as duas estudam em colégio diferentes, mas escolas de elite. Então, eu sou conhecida, mas não são todos os amigos que sabem que elas são filhas de uma mulher conhecida.
Então, estou ensinando para ela, de cada uma na escola, só uma é a única negra, a outra também. Então, você tem que... Uma estuda na escola americana, a outra estuda na escola não sei o quê. Então, assim, hoje, para mim, não dói. Porque eu aprendi e continuo me protegendo. Porque se você imaginar que nessa altura da minha vida, eu ainda vou sentir dor pelo racismo do outro... Aí eu tô maluca, né? Porque não é racismo meu, é do outro. Então, ele que resolva o racismo dele, ele que fique com a dor dele, com a amargura dele, porque é uma questão de amargura, é uma questão de horror, que ele se resolva sozinho.